Boru Aboyeo. Hoje eu quero trazer uma reflexão, vou trazer um essê para a gente poder refletir sobre a importância de se escutar o mais velho. Mas vou trazer a parte avessa disso. Dentro do culto de Orixá, a gente sempre fala sobre respeitar, escutar e seguir as orientações de quem chegou nessa terra antes da gente, certo? Seguir as orientações do acordar, do abagalabá, do mais velho. E aí, esse essé, ele fala sobre um menino que era uma criança e que seus pais, desde o seu nascimento, já sabiam que ele tinha um problema de abicu e começaram a tratar esse problema com magia. Então, de tempo em tempo, esse menino ele consumia uma magia, né? Ele engolia uma magia para que ele pudesse permanecer mais tempo nessa terra. Porque assim, os seus pais, sabendo, né, tendo conhecimento de manipular as ervas, de manipular os elementos necessários, fizeram magia para que ele permanecesse no Ilhaí. Passando um tempo, esse menino ele começou a ter perturbações no sono dele. Toda noite ele tinha pesadelos com o Egungun. Então ele sonhava com pessoas estranhas, ele tinha pesadelos de que o Egungun estava correndo atrás dele. E ele começou a ficar um pouco preocupado com isso. E ele começou a adoecer de um tempo para cá, ele foi adoecendo, né? E aí foi ficando fraquinho. Até que um dia chega uma pessoa estranha, aparece uma pessoa estranha no caminho dele, mas que ao mesmo tempo tinha uma sensação de muito familiar. Então, apesar dele não reconhecer, né, o rosto, a fisionomia, o aspecto daquela pessoa, ele sentia que ela era muito familiar. E essa pessoa justamente entregou para ele farinha de inhame. E ele levou para casa e manteve lá escondido. E aí, conforme ele deixou lá escondido no cantinho, ele acabou esquecendo da farinha. E passou um tempo, os sonhos começaram a aumentar, até que Iku começa a aparecer no sonho dele. Ele, muito preocupado, ficou calado, achando que ele tinha feito alguma mentira, algum problema, feito alguma coisa errada. E aí ele ficou caladinho lá até que ele começou a adoecer cada vez mais. Então ele foi ficando dia após dia mais doente. Seus pais começaram a ver o seu filho, então, quase que indo embora, né? Então ficaram preocupados, mas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eis que, com a sabedoria deles, né, devido à cultura, eles foram buscar o Babalaô para que fizesse Fadidá e entendesse o que estava acontecendo. Então foi o pai, a mãe e o menininho para a casa do Babalaô. Chegando lá, o Babalaô perguntou o que estava acontecendo, eles explicaram. Então o Babalaô lançou o Ocolé, nasceu um Odu, e aí o Babalaô falou, olha, esse menino está tendo perturbações. A noite dele não está sendo comum. Ele pode acordar mais cansado, ele pode estar tendo a noite mais agitada, e que Iku está chegando no sono dele. Egungun vem falar no sono dele. Até mesmo o Ebé Aurum dele está vindo falar no sono dele, no sonho dele. E aí os pais escutaram aquilo e ficaram assustados, né? Porque se eles estavam tratando um problema de Abiku, como que tudo isso poderia estar acontecendo? Não sabiam o que estava acontecendo. Então Babalô para o que estava fazendo, para de conversar ali, de falar sobre o jogo, né? Com os pais e decide direcionar a palavra para o menino. E pergunta ao menino, o que aconteceu? O que está acontecendo antes? Você não estava com esse problema? Você estava sendo tratado pelos seus pais? Você não estava com problema nenhum? E o menino fala, olha, Babá, eu vi uma pessoa na rua, ela me parecia muito familiar, achei que poderia ser um parente meu distante, e eu decidi receber dela um presente. Ela me deu o presente, eu decidi receber e levei para minha casa. Ele, então, tem alguma coisa escondida na sua casa. Aí falou, Babá, foi isso. Eu escondi o presente na casa e eu esqueci. E ele perguntou, mas o que é esse presente? E o menino respondeu, é farinha de inhame. Babalô então falou assim, vá na sua casa, pegue a farinha de inhame e traga para cá. Nós vamos fazer ebó. Então o menino correu até em casa. Nisso Iku começou a procurar pelo menino, até que ele pega a farinha, sai correndo, volta para a casa do Babalaô
e entrega para o Babalaô. O Babalaô faz ebó, e ali então é construído, junto ao ebó, junto a Exu, a farinha com outros elementos, um grande ebó. Babalaô entrega então o ebó para Exu, e Exu vai fazer a parte dele. Nisso que eles continuam lá conversando, eis que Exu encontra Iku rondando aquele lugar. Então Exu fala: olha, eu trouxe um presente, eu trouxe coisas para você, trouxe alimento. Iku, sem nem esperar, já começa a comer daquele ebó. Então, conforme ele ia comendo a farinha de inhame, sua boca começou a ficar grudada. Sua boca começou a ficar grudada e Iku não conseguia falar. Seus cabelos começaram a ficar brancos. Então o Exu começa a zombar de Iku. Iku, com os cabelos brancos, sem poder falar, chamando tanta atenção, como é que você vai levar a vida desse menino? Iku então começa a ficar um pouco revoltado e o Exu continua ali questionando a Iku um monte de coisas. Até que Iku decide deixar tudo pra lá e ir embora. Babalaô então diz que o menino pode voltar para casa, mas que ele deveria cumprir com aquilo que ele veio fazer nessa terra. E esse essé, ele conta a forma como o menino se livrou da morte. Então a gente pode parar e pensar, a partir daqui, o quanto que seguir o conselho dos mais velhos é muito importante. Nessa história, por exemplo, os pais estão ali tentando ajudar o seu próprio filho, mas acabaram o atrapalhando um pouco. Talvez com sua rigidez, o menino ficou preocupado e não quis levar elubó, a farinha de inhame, para casa e teve que esconder. A gente pode parar e pensar também o quanto que determinados remédios, medicinas, magias, eles vão funcionar por um determinado tempo e que depois eles precisam ser modificados. A gente pode reparar o quanto que alguns sonhos, alguns pesadelos, eles podem estar acontecendo justo para que a gente saiba que alguma coisa errada está acontecendo. Que nem sempre sonhar com Egungun é coisa ruim. Nesse caso, Egungun estava ali, os pesadelos estavam ali, o Ebé Orum estava ali para mostrar que tinha alguma coisa errada. Então, a gente pode perceber inúmeras coisas dentro desse essé que falam como a gente precisa procurar o oráculo, quando a gente precisa procurar uma pessoa mais sábia para que nos ajude a resolver o problema. Que a gente não pode ficar escondendo as coisas, nem da gente, nem dos nossos pais, por exemplo, das pessoas que a gente confia. Óbvio que o segredo ele deve ser guardado, mas que nem tudo precisa ficar escondido no canto. E que a gente deve pensar nas nossas atitudes. Porque o menino levou a Elubó para casa, sem pensar. A gente não sabe se era o EO dele, mas aquilo estava fazendo mal naquele momento. Então essa história ela serve para nos dar muitos exemplos. Inclusive a gente poderia falar sobre ter cabelos brancos. Na história, Iku ficou com seus cabelos brancos. Então a gente pensa também o quanto que a longevidade, o quanto os fios de cabelos brancos vem mostrando o tempo passando pra gente. E que não necessariamente a gente vai morrer por eles. Tantas pessoas já foram embora desse mundo sem cabelos brancos. Mas que nós que temos os cabelos brancos, por exemplo, temos passagem por esse mundo. Temos uma certa proximidade, não exatamente com a divindade e Iku, mas sobre isso, sobre o quanto estamos vivendo, o quanto o tempo nosso aqui tem sido prolongado. E axé, isso é bom. Então a gente pode refletir sobre muitas possibilidades dentro desse essé, mas que fica a importância de fazer ebó. Por mais simples que o ebó seja. Babalaô pegou, fez lá o ebó com os elementos e mais a farinha de Elubó. E foi isso que funcionou. Porque a criança confiou no Babalaô. Ela cumpriu a prescrição de Orumilá. Bom, desse essé dá para tirar inúmeras outras informações. Eu espero que você tenha conseguido entender. Que você entenda a importância de fazer uma consulta, de fazer a prescrição dessa consulta. E que nem sempre vai ser a mesma coisa. Pode ser que daqui a algum tempo o menino tenha que fazer outra ebó ou usar outra magia. O que os pais deles estavam tentando fazer de proteger era necessário.
mas passou a não ajudar tanto. Então, seguir as orientações dos nossos mais velhos é necessário, mas a gente precisa se questionar se tem a mesma função para a gente ou se continua tendo funcionalidade. Escute o seu mais velho. Raciocine. Tome suas decisões. Isso não significa que a gente tem que falar mal do mais velho e nem de que temos que ignorá-lo, mas que nós precisamos entender se aquilo funciona na nossa vida para esse momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa comentar, curtir e compartilhar com outras pessoas, para que esse conhecimento ele chegue nos ouvidos de outras pessoas e que as pessoas possam entender o quanto que é necessário fazer consulta oracular e seguir a consulta, seguir as prescrições. Que não é porque você vê um ritual acontecendo que você precisa repetir aquele ritual sempre. A coisa tem que ter sentido. A alquimia, né, que o Babalaô fez ali foi para transformar a perda do menino em vida. Enfim. Aboru, aboye, aboxixé. Eu te vejo no próximo vídeo. Odabó.